Fala pessoal, estamos de volta com a nossa sessão extraordinária. Antes de tudo, você já sabe, baixa aí para tudo que você está fazendo e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Lá também depois no Instagram, começa a nos seguir, compartilha com seus amigos no TikTok e compartilhe o máximo que vocês puderem para a gente alcançar ainda mais pessoas. Este episódio, como os outros, a gente tem a grande parceria da nossa Geoprospec, que desde o início está conosco no programa, que é uma empresa de geologia, né, uma consultoria ambiental que está há mais de 40 anos no mercado, que faz a supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceria estratégica baseada no modelo de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec, há mais de 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam eles lá no Instagram, @Geoprospec. Bom, hoje a nossa conversa, Escola, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela parceria de sempre. Valeu. É uma conversa de altíssimo nível. Né? Ele que é ator, humorista, diversos personagens. Pai. Acho que personagem que não falta para ele. Tem Pai é a função mais importante dele. Com certeza, um grande pai também. Amém, amém. E né, a gente está aqui para celebrar também todas essas décadas de carreira. 3 décadas já? 3 décadas de carreira já, velho. Cris. Já vamos para 5.0 primaveras. Que maravilha, seja bem-vindo. É muito legal a gente estar com pessoas que a gente admira, cara. Aí eu tenho certeza que se deixar, nós vamos falar umas 4 horas. Mas, com certeza. Muito bom. Vai faltar espaço, Vai faltar espaço. Cris, seja muito bem-vindo. Obrigado. Né? Hoje a nossa conversa vai ser justamente leve, descontraída, para a gente poder abrir e conversar sobre a tua vida, sobre a tua carreira. Amém. Justamente todos esses 30 anos de carreira e 50 anos de idade. Né? Tudo que a gente já viveu né? E ainda tem pela caminhada. Já está em tuas Aqui, mãos, ó, né? Um apresentaço. Eu já vim, Antes eu já posso ir embora. Já valeu. Ganhei meu presente, cara, que eu sou fã demais. Né? Antes da tempestade. Isso aqui vai ser antes da tempestade. Bom, cara, eu acho que eu vou me identificar muito. Vamos que vamos. Sou suspeito, né? Já vai gostar. Tenho certeza. Antes da tempestade é o segundo livro do Escola. Na Escola, onde é que a gente pode encontrar o teu livro? Quem quer? Cara, primeiro Amazon. Na Amazon. Ou livrarias. As livrarias aqui de Porto Alegre, Ou especialmente. até lancheria do parque. Lancheria do Parque, então. Tem tudo. Principalmente o livro do Escola. Até o livro. Então, pessoal, quem quiser o livro do Escola pode encontrar na Amazon. Também pode chamar o Escola nas redes sociais, né, através do Instagram. Com certeza ele vai estar dando atenção. E Cris, né, a ideia é justamente a gente falar sobre a tua carreira e como é que tu começa a fazer as pessoas rirem. Ah, cara, isso como é que chega essa dádiva? Isso eu já venho de décadas, literalmente, assim, sabe? Que meu pai era diretor dos filmes do Teixeirinha, né? Então, em Pantano Grande, minha mãe fazia dublê de barriga para Mary Terezinha numa cena, em cima de uma carroça. E aí eu quase nascia ao vivo lá numa cena do Teixeirinha. Então, eu já vim acompanhando meu pai sempre nessa carreira artística dele, né? E o meu pai, ele vem de uma leva que era muito difícil viver da arte, né? Então, meu pai é aposentado do Banco do Brasil, né? Há anos. Quando eu nasci, meu pai já estava aposentado do Banco do Brasil. Meu pai vai fazer 99 anos esse ano. Verdade. E é o meu grande ídolo, minha grande referência de ser humano, de pai, de homem, de super pessoa, né? De generosidade. Um ser humano ímpar, assim. Ajuda muitas pessoas, se prejudicou muito ajudando muitas pessoas, né? Porque acabava confiando e tal. E então, meu pai, para mim, foi sempre essa referência. Então, eu sempre acompanhei ele, né? Então, ele fez o teatro acontecer. Por exemplo, em Novo Hamburgo, ele é o ator pioneiro em Novo Hamburgo. Ele que levou o teatro para Novo Hamburgo. O Teatro Pascoal Carlos Magno foi montado por ele. Ele desenhou junto lá. Então, eu lembro até que os caras estavam botando parquê. Meu pai chegou com uma picareta arrancando os parquês. Não é parquê, quer que os atores morram aqui, arrebente as pernas. Não, tem que ser tá bom. Então tem várias histórias dele. Só que eu hoje, cara, virei digamos que a realização também dele, né? Porque ele sempre quis viver da arte, não viveu da arte, mas foi um grande incentivador da arte. Ele botava dinheiro na arte, no teatro, para ele acontecer. E hoje eu vivendo acaba sendo uma realização, né? Eu falei, ele falou uma vez para mim, filho, eu vou desencarnar tranquilo, sabendo que eu consegui viver da arte através de ti, né? Então acaba sendo um braço dele, assim, que tem. São 7 filhos que meu pai tem, né? 3 casamentos. Eu tenho irmãos de 70 e poucos anos já.
tá? Então, e tem um irmão mais novo, que é o Álvaro. Eu sou o segundo caçula, né? O do meu pai tem o Álvaro, que cuida da parte de produção para mim. A minha família toda trabalha comigo. A minha irmã cuida da parte comercial. O meu irmão cuida dessa parte de produção, de coprodução, né? Para viajar pelo Brasil e tal. A minha esposa faz a direção da companhia, assim, organizar, virginiana, tabela, planilha. Então, ela organiza tudo. E estamos, cara, nessa peleia que daí em 95 foi quando eu comecei com teatro infantil. Grupo Teatro Luz e Cena, que é o grupo teatro da minha família, onde eu fiz teatro infantil, que foi a minha principal escola, né? Porque a criança é o melhor crítico que existe. A criança não é que nem um adulto, tu tá assistindo uma coisa ruim, tu fica lá, dá uma respirada, olha pro lado. Tá, depois a gente vai jantar em algum lugar, né? A criança não, a criança quando não tá gostando é barulho, é arruaça, já começa a falar alto, começa a vaiar. Então, um termômetro muito bom, né? Termômetro muito bom. Ali me deu essa cancha do improviso, né? Porque quando eu via que as crianças estavam saindo da mão, a gente tinha que improvisar, criar alguma coisa na hora dentro do espetáculo. Por mais que o espetáculo tinha um roteiro, a gente saía um pouco do roteiro, quebrava a quarta parede para poder reconquistar as crianças. Então, isso aí, acho que veio essa experiência. Aí depois comecei a participar de festivais, comecei a chamar a atenção de vários diretores, comecei a trabalhar com vários diretores, assim, de vários estados, e até que eu comecei a fazer humor com um projeto, em 2008, com um projeto chamado Primeiras Damas, que lá no palco do Aberhold Bar em Novo Hamburgo, a gente ficou 9 meses, toda quarta-feira, levando personagens diferentes. 2008 foi o ano que era o meu último ano de tentativa, por mais que eu já era um cara renomado, modéstia à parte, na área cultural, bastante prêmios de melhor ator, regional, nacional, mas não estava sendo difícil de viver da arte, né, velho? Mas daí o Primeiras Damas, lá no palco do Aben, começou lá, apresentando para 4 pessoas, 3 eram garçons, e aí começamos... E o outro era o dono. E o outro era o dono. E aí começamos ali devagarinho, começou a bombar, as quartas-feiras começaram a ficar lotadas, ficamos 9 meses ali, até que a gente começou a levar para os palcos, aí nasceu o Jorge da Borracharia, que deu essa alavancada nas redes sociais, numa época que o YouTube não tinha essa potência que é hoje. O YouTube era só um aplicativo novo que tinha surgido. Tava chegando ainda, né? Tava Era chegando. mato. Hoje a galera faz vídeos para engajar, para ter bastante alcance, visualizações. E na época era um aplicativo que gerava um link, onde tu podia mandar aquele link com o teu vídeo para vários e-mails, né? Então a gente fez isso e viralizou, cara. Viralizou o Jorge. E 2008 foi essa virada de chave da minha vida, onde eu, desde lá, loto teatro sempre com a bênção de Deus. Ô, Cris, qual é o teu personagem favorito? Falei de vários, né? Cara, são assim, ó. Uma vez eu contei por cima, contando personagens, tanto de teatro, quanto cinema, quanto, né, que eu já fiz também, o Tempo e Vento, eu fiz do Jaime Monjardim, Juvenal Terra. Deu 100 e pouquinhos personagens já criados, sabe? Com personagem infantil, personagem adulto, cinema, tudo. Mas, cara, é difícil, Escola, tu dizer um personagem, porque todos têm um pouco da gente. Principalmente os que a gente cria, né? Às vezes tem personagens que vêm como um presente para tu interpretar, que não tem nada a ver contigo, aí tu tem que colocar o teu talento para realmente... Mas quando tu cria o personagem, ele tem um pedaço teu, né? Mas é difícil. Não precisa perguntar qual é o pedaço do Jorge da Borracharia. O pedaço do Jorge da Borracharia deixa quieto. O pedaço dele é diferente. Mas eu vou te dizer que eu acho que eu tenho uma identificação, porque é o personagem do momento, digamos assim, né? Que é um personagem que nem o filho. Então não tem como dizer qual é o filho preferido, mas tem o filho do momento, né? Aquele filho que está precisando de uma atenção especial, uma atenção específica. Mas eu acho que o Gaudêncio, cara, ele é o personagem que, por ele ter essa licença poética, essa coisa de falar as coisas buscando essa nostalgia, essa comparação com o antigo, com o agora, ele me pega muito, porque eu sou um cara muito das antigas, sabe? Eu venho de uma educação raiz, de uma educação que não tinha esse comodismo, esse conforto que temos hoje, né, das telas, de tudo estar literalmente na palma da tua mão. Então, acho que o Gaudêncio ele me representa bastante. De onde tu tira inspiração para fazer os teus personagens? A inspiração para os personagens eu tiro de situações do cotidiano, cara. Nenhum personagem foi criado
por uma pessoa específica, sabe? Eu não tenho como dizer assim, o Gaudêncio é o fulano de tal que mora em tal lugar. Não. O Gaudêncio, ele é uma mistura daqueles tios do pavê para comer, aquele tio que se acha engraçado, mas ao mesmo tempo é parceiro, é um tio que larga real, uma educação mais raiz. Então, no interior, né? Foge dessa selva de pedra da capital, né? Isso, e eu busco isso, né? Do Gaudêncio, do tempo dos Vanderlei, dos Nelson, dos Valdeci, né? Então o Gaudêncio brinca até hoje, né? Vamos resgatar os Pia Raiz, dando uma trancada nos Enzo e Lorenzo e resgatando os Nelson, os Vanderlei e as Marli. Porque ali tá a alma raiz. Então os personagens todos são em cima de situações do cotidiano, que nem o próprio Cláudio Ovaldo Nogueira, que é um personagem que está voltando esse ano, depois a gente vai falar sobre isso, que é o diretor dos Flanelinhas, de situações, cara. Eu tenho um personagem novo agora, que tá bombando, que a galera, cara, é o personagem preferido da minha esposa, por exemplo, que é o Pedreiro Dinei. Que é o pedreiro, todo mundo tem uma história com o pedreiro, né? Uma história de amor e ódio. E o Dinei, ele vem conquistando espaço ali, tanto que eu tô com um projeto para ano que vem com ele, porque esse ano eu tô fazendo um remake de um outro show com vários personagens. Então, assim, todos eles vêm de situações. Eu vivi um momento com uma situação, eu ali, isso aí dá um personagem, hein, cara. Então, eu pego uma história que eu vi aqui, outra que eu vivenciei ali, outra que eu vivi lá, e aí acaba saindo as personas. O Né? Cresço, só um pouquinho. Eu vou ler uma frase aqui e eu quero saber qual é o limite da piada, tá? Tá. O Léo Lins falou assim para Preta Gil, quando ela descobriu de câncer, ele disse assim, pelo menos ela vai emagrecer. Qual é o limite da piada? Qual é o limite da piada? Cara, isso é uma baita pergunta, é polêmica, né? Essa situação. Começou bem, bem. Não, eu acho. Vou esperar dele o quê, né? É coisa para nos fazer repensar e refletir muito. Eu tenho uma questão assim, ó, velho. Não é um tipo de humor, tá? Que eu pago para assistir. Eu não pago ingresso para assistir, assim, quando trata assuntos mexe com doença, mexe com, né? Não é uma coisa que eu, como espectador, não me agrada. Mas eu acredito, cara, que tem pessoas que gostam desse tipo de humor e eu não vejo problema essas pessoas assistirem e as pessoas que consomem isso, porque é uma questão, tá falando, é humor, não existe uma ação, não existe uma atitude, né? Não é uma ação que tá quando o cara tá fazendo tal coisa que aquilo ali prejudica. Não, ele tá fazendo as pessoas assim, porque é um tipo de risada, cara, que a pessoa ri pra dentro, ela ri assim, tu ri um pouquinho e depois, meu Deus, não acredito que eu tô rindo disso, sabe? Porque só ri depois que alguém outro riu também, porque ele fica uma coisa meio... Mas eu acho que assim, cara, o que eu penso sobre dentro desse assunto aí, tá? E não é tirando o meu fora, tanto que eu já coloquei, não é uma coisa que eu não me sinto confortável. E a questão quando eu falo que eu não pago para assistir é porque eu não me sinto confortável escutando essas piadas, né? Mas o que eu penso, cara, é que nem com um restaurante, tá? Tem um restaurante lá que tem uma iguaria. E eu não gosto daquela iguaria. Então não é porque eu não gosto daquela iguaria, daquele restaurante, que eu quero que o restaurante feche. Porque tem outras pessoas que gostam. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o restaurante, eu vou em outro lugar. Então eu acho que o humor é isso, cara. Eu acho que a pessoa tem que saber escolher. Eu acho que tá em quem consome. Saber que... Elas já sabem que o Léo Lins vai ter esse estilo de humor, né? E então tu já tá sabendo, tu não pode ir lá assistir e já querer processar o cara, porque não, peraí, tu foi lá sabendo que era isso, né? Tu foi, né? Então tem essa assinou o termo de condição. Tu sabe, é um tipo de... E eu vou te dizer, parece contraditório isso, mas não é. Eu sou fã do Léo Lins, cara, né? Um cara, eu já tive o prazer de dividir palco com ele em festivais. Ele é uma enciclopédia, é um cara assim técnico para criação de textos, e não é só para textos nesse teor, né? Ele é um cara inteligentíssimo, eu tenho um livro dele, eu não lembro o nome agora, mas é um cara que eu acho ele espetacular, é um cara, gosta, a gente troca ideia, conversa, né? Então, até quando rolou uma situação na minha vida, ele me chamou ali, sendo extremamente solidário. Então, assim, eu acho que o limite tá na tua escolha, cara. Tu tem que saber escolher. Relacionado ao humor, né? Porque não é a ação da fala. Então, tu tem que entender que nem filme, cara. Então, se for ver um filme, então nos filmes também, os atores, eles têm que ser processados, né? Porra, é uma interpretação, é uma persona que existe ali, né? O Léo Lins, ele não é daquele jeito.
É uma persona que ele criou e, vou fazer o conteúdo nesse teor. Assim como tem gente que fala de política, faz um tema mais político, o outro fala de sexualidade. Então, são vários tópicos e acho que está muito na tua escolha, assim, né? De tu saber qual é o ingresso que tu quer pagar e sabendo o que tu vai assistir, né? Acho que é nessa pegada. Isso aí. O que tu acha, Escola? Acho. Que? Eu discordo um pouquinho. Mas é bom discordar. Claro, claro. E eu discordo um pouquinho, porque eu acho que é uma ofensa, sabe? Uhum, Acho que a piada nem limite para mim. uhum. Por exemplo, eu gosto do Chris, mas acho que eu nunca tinha ouvido falar do Léo Lins. Aí apareceu esse, pô, também tive câncer, né? Uhum. Também quase morri. Sim, E sim. perdi peso também. Então, não acho que isso seja objeto... Bate muito forte, né? É, É que também vai muito de como é que tu... E óbvio, hoje, a conotação, especialmente com a Preta Gil, tem uma outra pegada, até pelo falecimento Não, dela, eu acho, olha, né? Isso acaba Sim. tendo uma eu outra, acho pesa que muito essa mais, pessoas né? têm liberdade para fazer o que quiserem, desde que não ofenda o outro. E eu acho que, óbvio, o caso ali também foi uma ofensa por forma de piada, né? Mas gratuita, porque ela não estava presente no ambiente. Sim, sim, Né? sim. Eu acho que também uma outra coisa, às vezes, quando Mas, que nem o Cris falou, se ele fez é porque tem demanda. Claro, que Tem, vende, cara, né? Porque tem demanda. ele lota shows, né? Ele lota show mostrando que é uma demanda grande. Claro. É que nem eu falei, no teu caso, eu me sinto ofendido. Eu fico ofendido, por exemplo, uma piada dessa, eu fico ofendido pelos meus amigos, como tu, como outros, como o irmão meu, que também teve câncer. Eu tenho um irmão que faleceu de câncer, né? Então, bate de uma forma diferente, assim. Mas eu entendo que tá na minha escolha de assistir. Porque, cara, eu acho pesado, eu não consigo rir. Eu fico, Depois, putz, quando eu vi quem era o Léo Lins, depois da acessória, eu vi que ele fez piada com um anão. Eu tenho um amigo que tem um filho anão, com nanismo, e, cara, eu achei um absurdo. É que eu acho que tem, eu já vi também, um nicho. já vi, tipo, tu tem os dois extremos, tu tem os dois lados, né? No caso do Léo Lins também, eu acabo conhecendo ele também há um pouco mais tempo, até pelo período que ele esteve com o Danilo, né? Sim, no Gentili. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que acabam se incluindo também, Claro, sabe? claro. Porque muitas vezes as pessoas, elas já são muito invisíveis junto a uma comunidade. Perfeito, cara, perfeito. Sabe? Às vezes É isso aí. o deficiente visual, o deficiente físico, muitas vezes eles têm e eles querem ser notados. Óbvio, e às vezes eles estarem inseridos nesse processo acaba sendo também uma inclusão. Eu vou te dar 2 exemplos de humorista. Chico Niso. Já viu o Chico Niso ofender alguém? Não. O Jô Soares. Não, a sátira deles, por mais que chegasse, às vezes, de uma forma também muito menos ácida, né? Eles tinham de uma forma muito mais implícita, né? Isso, essa crítica, eu acho. E é uma época que nem até os Trapalhões, né, cara? Se for ver, Anos por 80, exemplo, os anos 80, Mussum. tem histórias e quadros daquela época que, se fosse hoje ao ar, seriam cancelados, né? Seriam cancelados, né? Nem tão Porque tão antigo, mas o próprio Cacete Planeta. Cacete Planeta também. Que nem os Trapalhões tinham lá, eles tiravam onda com gay, com negro, com pinguço, com nordestino. Então, com nordestino. Então, era uma questão que hoje é diferente. Mas, assim, ó, nessa mesma questão, que nem escola, se fosse me responder assim, tá, tu, Cris, assim, o que tu acha de tu, jamais faria, porque eu acho ofensivo. Eu acho que realmente machuca muito. Mas eu acho que se quer fazer, tá tudo, vai, faz. Eu só não vou assistir. Mas assim, cara, o meu trabalho, por exemplo, é o humor da identificação. Eu gosto de fazer a pessoa rir dela mesma. Ela tá assistindo um quadro meu e tá, eu vivi isso aí, eu já passei por isso aí. Esse é o meu estilo de humor. Então, nesse sentido do Léo, que eu sou fã como pessoa e eu acho inteligentíssimo, porque a gente já falou de várias coisas, né? Então tu começa... às vezes se cria uma máscara, mas tem uma persona por trás e é a persona, mano. E é a persona. É uma persona que tu cria pra falar sobre isso ali, né? Então é um cara que eu não julgo. Ao mesmo tempo, teve uma vez que ia vir pra cá pro sul até, que ele fez piada da enchente, cara. Logo depois que aconteceu a enchente. E ele não veio, a galera cancelou os shows dele porque não via. E eu me senti muito ofendido porque eu fui um cara que eu entrei de barco para buscar as pessoas. Eu tava latente aquilo, velho. Né? Então, tava muito efervescente. Se fizesse hoje, talvez impactaria de uma forma diferente. Ia ter um público, né? mas aí cabe muito no que a escola tá falando. Por exemplo, aquela piada que fizeram das enchentes, pra mim me bateu meio revoltante, cara. Meio revoltante.
porra, cara, Porque, que é tá que aquele falando sentimento disso? também, né? Por quê? Porque eu vivi aquilo ali, cara. Graças a Deus, eu não perdi nada, mas eu vi, mano. Eu fui até homenageado na Câmara, até com votação unânime de todos os partidos, né? Pra ser homenageado pelo que eu fiz pela enchente ali. Então eu vi coisas que eu não queria ter visto, cara, na enchente. Então aquilo ali me machucou. Uma coisa que eu aprendi, cara, tu nunca se compara a dor, né? Porque, por exemplo, tal situação que tu tá passando, para mim, cara, é tranquilo, isso aí eu não vejo desse peso. Eu não posso colocar dessa forma. Eu tenho que entender que se tem um peso para ti, é porque tocou numa ferida, tocou numa situação bem específica tua, que vem daí lá daquele resgate de infância, de tudo, né? Tem traumas que tem para uns que são traumas que para outro, para mim isso aí não dá nada. Então Você vai fazer um comparativo, não se equilibra, né? Mas no teste, fazer um comparativo para as pessoas também entenderem, é a mesma coisa no hospital. No hospital tu tem alguém infartado, como tu tem alguém com uma unha encravada. E a minha dor, ela sempre vai ser maior que a do outro. Sabe? A minha unha encravada vai ser muito maior. Ah, não, mas a equipe tá recuperando uma vida. Não, mas eu quero ser atendido agora, não posso esperar 4 horas para um atendimento, né? Exatamente. Então a minha dor é... E óbvio, escola... Não se compara, felizmente né? passou e é um sobrevivente, né? Amém. Estão nos livros. Então para ele tem um impacto muito, Claro, muito forte, cara. né? Então eu não fico confortável muitas vezes em comentar, porque eu vou dizer de uma maneira muito leiga de uma dor que só tu sentiu. Né? E eu também, e é isso, por exemplo, a pessoa, ele faz piada sobre determinado assunto. Eu tô contigo, João, porque eu não conseguiria nem comentar sobre aquele assunto. A não ser que a pessoa me perguntasse, ou ela relatasse e quisesse uma opinião sobre alguma... cara, deixa eu imaginar um pouco, sentir a tua dor para poder conversar contigo, né? Porque eu acho que nenhuma dor se compara, cara. Às vezes aquela coisa que parece boba para ti, para aquela pessoa tem uma puta... mas tá sofrendo por causa disso. Só que isso remete toda uma história de traumas e conflitos e dores que parece que é só aquele copo d'água que não é, mano. É pelo histórico, né? Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Oi, Viramos. Mas como é bom discordar, Mas cara, claro, porque eu sempre claro. digo, de discordâncias nascem ideias novas, reflexões novas e Eu posições adoro novas. Muito ser bom. criticado. É bom isso. Não gosto de ser xingado. Né? Xingado é diferente, é isso aí. Mas, Cris, eu tô vendo, a tua complexão física é bem... Qual é o papel do esporte na tua vida? Cara, o esporte, para mim, o papel do esporte na minha vida, o esporte, para mim, ele acaba sendo a minha vida, porque o esporte, para mim, me faz sentir vivo para os meus filhos, para minha família. Assim, no sentido, eu venho de uma infância ativa, né, cara? Eu era jogador de handball, nadei, sempre com esporte, coisa com a bike. Recentemente voltei para a bike e fui campeão gaúcho em 2018 e 2024 também, que é uma história bacana até, né, de se contar, mas em resumo, para mim, cara, o esporte ele é longevidade, assim, o treinamento em si, a questão da defesa pessoal, da luta, e já venho com isso, né, desde criança, mas principalmente quando nasceu minha primeira filha, né, a Caterine, que tem 27 anos, vai fazer 27 anos. Eu sempre pensei, cara, assim, ó, é uma frase meio louca, mas é assim, ó, eu sempre quis ser uma ameaça para quem pudesse vir a ser uma ameaça para um filho meu. Entende? Porque a gente vê tudo que acontece, todas essas de tempo, né? Que eu já venho há anos eu trabalho, divulgo essas questões de ajuda, de solidariedade. Há anos a gente tem um ingresso solidário nos meus shows, há anos, muito, assim, há mais de década, que a gente dá um desconto especial no ingresso solidário para sempre ajudar uma instituição da cidade que a gente está passando. Então, a pessoa dá um desconto lá no ingresso, mas a pessoa leva 1 quilo de alimento ou uma roupa, alguma coisa. Então, eu sempre fui muito envolvido com isso. Isso é uma coisa que tem anos e está nas redes, né? Então, e sabendo dessa questão de sequestros, de tudo, não é neura não, cara, mas é uma coisa de tipo... Eu até lendo sobre isso, que os próprios caras que são sequestradores, que fazem essas coisas, eles avaliam primeiro os pais. Se os pais são ameaça. Se o pai é aquele pai, tá ali, filho, não, então toma tapa do filho, sabe? Agora, se o pai é um pai que mostra então eu sempre me preparei para isso no sentido assim, não de, cara, vou sair batendo todo mundo que olha. Não é isso, jamais.
Até porque a gente tem bom senso. Mas vem de um incentivo a eles também aprenderem a se defender. E vem de uma questão também, mano, de eu poder ser um velho ativo, né? Por que tu agacha com peso, não sei o quê, cara? Porque eu quero poder agachar para trocar o pneu do meu carro quando eu tiver 70 e poucos anos e com a minha família. Eu quero poder carregar as compras do mercado. Eu quero poder envelhecer com mais saúde. Então, o esporte para mim... Qual é a frequência do exercício? Cara, eu acho pelo menos 5 vezes por semana eu faço, né? Todo dia? Todo dia. Mas eu também tenho aquela coisa às vezes, quando eu vejo que vai ter um treino, às vezes no sábado, vai ter um treinão no sábado lá, que eu tô no momento do CrossFit com a patroa, né? E eu já ir na quarta-feira ou na quinta eu dou um off total mesmo, assim, até porque querendo ou não também, eu tenho a noção que eu já vou fazer 50 anos, o ritmo é outro, mas a gente treina assim, eu faço natação, daí eu faço crossfit, aí tô no jiu-jitsu de novo e tal, então fazia Muay Thai, fiz Muay Thai por muitos anos, eu fiz Muay Thai há décadas, assim, fui bastante graduado até. Então, sempre envolvido, cara. Sempre com esporte. Esse ano aí eu quero dar uma focada mais no Gil. Aí o lance da bike eu fiz em 2018, porque numa história rápida, em 89 eu comecei a competir com a bike, roubaram minha bike, o Bicicross, BMX. Não tinha condição de ganhar outra bike. Meu pai não tinha condição. E aí com 40 anos, cara, 42 anos, 2018, eu vi uma galera, uma postagem lá, competindo, e a galera da minha época, de 12 anos. Aí os caras tudo mais velhos lá, quarentão. E eu, o que vocês estão fazendo aí com a bike, cara? Aí os caras, não, que a gente segue correndo até hoje. Aí eu, não, vou voltar. Era 2017. Daí eu voltei, treinei para competir em 2018. Aí fui campeão gaúcho em 2018. Dei uma pausa. Aí fui desafiado em 2023 para uma prova. Aí corri, ganhei essa prova. Aí eu, vou correr o gaúcho de 2024. Aí corri o gaúcho de 2024. Sendo que em 2018 tive uma queda, quebrei a clavícula. Me recuperei em um mês e um pouco. Voltei para o circuito gaúcho e consegui ainda sair campeão gaúcho. Então, cara, vem desse histórico de esporte, né? Que a gente faz desde moleque. Então, sempre fui uma criança muito ativa, cara. Meu pequeno, meus guri também são ativos pra caramba, então estimulo eles a isso, assim, né? Isso é saúde, né? Saúde. Vira rotina pela saúde mesmo. E vira algo nosso, né? Vira algo... exatamente. Quando se coloca, às vezes é difícil, né? A gente colocar na rotina, né? Inclusive dentro de uma rotina que tu tem de trabalho e tudo, né? Que é uma coisa que eu organizo também, né, mano? De tipo, óbvio que tem vezes que tem um final de semana que eu viajo e o outro também, porque a pauta dos teatros era aquelas que tinha, não é assim, vem pra minha cidade, é só chegar lá e fazer. Não, tem toda uma programação. Logística, né? Um ano antes, às vezes não tem data, às vezes surge uma brecha, aí tu tem que usar me encaixar. Mas na minha organização é um final de semana. Se final de semana eu trabalho, durante a semana eu tô em casa com a família. Se durante a semana eu trabalho, é o contrário. Aí, tem um recado importante. Ele tinha largado porque tinham roubado a bicicleta dele. Aí ele voltou em 2018, comprou uma bike e ganhou um campeonato. Isso é uma materialização de uma conquista. Pude comprar minha bike, exatamente, cara. Não, isso aí mesmo. Não tinha condição de ter outra bike, depois eu pude ter condição de comprar minha bike. Cris, prova que nem tudo tá perdido. Nem tudo tá perdido. Nunca, cara. Jamais. Nunca. Jamais. E o tempo é algo só... Depende muito como tu vê ele, velho. Né? Cris, voltando um pouco para a questão do humor, assim, da tua carreira em si. A gente estava falando no bastidor ali, como mudou em pouquíssimo tempo, né? Principalmente a comunicação. Óbvio, em questão de 15, 20 anos agora, a gente saiu da água para o vinho, né? Uma mudança muito grande. Tu comentou também sobre o início com o Primeiras Damas, tu e o Lucas, por meio do DVD. O DVD, a gente comentou sobre a pirataria, né? Que ali era quando houve a pirataria que a gente sentiu, né? Que realmente estourou. E hoje é tudo muito acessível, com a palma da mão, né? E antigamente, para tu fazer sucesso, tu era realmente chegar nos grandes programas de humor. Isso. Né? A Praça Nossa, que felizmente tu chegou, depois a gente vai falar também. Mas Zorra Total, Cacete e Planeta, era muito isso o humor, né? O estar do lado do Chico Anísio, dessas grandes figuras. Hoje o humor ele é muito fácil de ser consumido. Mas pro artista, é mais fácil agora, é mais fácil antes? Como é que é? Porque hoje também o termômetro é muito mais
né? Hoje é muito mais, como é muito mais acessível, então as pessoas são mais exigentes também no humor, né? Eu acho que mudaram as dificuldades. Acho que mudaram as dificuldades, porque ele não é tão fácil. Eu concordo contigo, ele é fácil de ser consumido, porque tu pode, qualquer clique ou qualquer play, tu já consome ele. Mas o fazer humor, acho que mudaram as dificuldades. Por exemplo, na minha época, a dificuldade era tu aparecer, cara. Tu conseguir um espaço para aparecer. Um conhecido jornalista para botar uma matéria tua, né? Algum que tinha um programa na TV para tu poder participar, algum amigo de uma rádio para poder divulgar, era muito complicado, assim, até tu conseguir, para tu poder mostrar o teu trabalho. Hoje tu tem a facilidade de mostrar o teu trabalho, mas tu tem uma concorrência absurda. Todo mundo quer fazer rir, entendeu? E então, assim, ó, hoje tu mesmo, tu é a tua divulgação, tu mesmo, literalmente tu tem o teu canal, né? Tipo, os canais na minha época, o 12, o 5, o 10, agora o teu canal é o teu canal, que é o teu nome. Então, tu usa ele para te divulgar, mas só que a demanda é muito alta, muito grande. E eu sou o cara, velho, que eu não julgo essa galera que tá do YouTube, tá indo pros palcos agora, mas quem tá no YouTube, cara, tem talento para YouTube, eles acham que eles vão chegar no palco e vão esmirilhar. E não, velho, é outra onda, é outro surf, né? Eles chegam lá pra galera e eles veem a posição de postura de palco, a interpretação, as caras e bocas. Ali tu grava, não deu certo, tu pega a cara que deu certo, vai editando. Ali não, silêncio, né, não existe, cara. E ali, então, eu chamo, tem muitos artistas que são os artistas de uma apresentação só. Que eles vão lá, vão apresentar, vão lotar o gigantinho ali. Vão botar milhares de pessoas. Tem 1 milhão de seguidores. Mas eles vão voltar no outro ano, não vão lotar. Porque a galera, não, eu achei que era melhor. Então, assim, aí eu acho que aí eu me destaco, porque eu sou o cara do palco que foi pro YouTube. Eu não sou o cara do YouTube que foi pro palco. E eu me dei bem no digital. Porque eu tenho também a bagagem da TV, do cinema, né? Então, que eu coloco isso na cena, que é o menos é mais, não ser exagerado, não ser careteiro, não ser, ter a vida real. O Gaudêncio, por mais o estereótipo que ele seja, bigodão, aquela coisa toda, ele é um cara que existe. Ele existe mesmo, assim. Tanto, cara, que ele existe que a galera tão consome que eu criei o Instagram do Gaudêncio que bateu 1 milhão já de seguidores e tal. Então, assim, as pessoas, elas realmente veem os personagens como um ser, porque eu, além de comediante e ator, né? Além de humorista e comediante, eu também sou ator, né? Então, que daí eu crio a vida, não crio só o personagem, eu crio uma vida. O Jorge, ele tem 5 irmãos, o Jorge, a matriz da borracharia é na Santo Afonso, no Hamburgo, ele tem várias outras filiais. O Gaudêncio, ele não tem filho, é casado com a Singela, mas tem sobrinhos e tal, ele não quer ter filho. Então, todos têm uma história, tem uma infância, tem uma família. Tem um roteiro, então é por isso que nem quando eu gravo, cara, quando a gente foi gravar a primeira vez como se fosse para ser a casa do Gaudêncio. Vamos fazer aqui, porque daí tu tá na tua sala. Pera aí. Aqui vai ser a casa do Gaudêncio. A gente estava na casa da Elisa Machado, que é ela que me botou no teatro, né? Minha cunhada, a esposa do meu irmão mais velho, e ela que faz a Singela, que é a esposa do Gaudêncio. E aí a gente quando rolou aquela parada ali que vai ser uma cena na sala do Gaudêncio, eu ia até propor para gravar em outro lugar, a Elisa, mas Cris, aqui pode ser sempre a sala do Gaudêncio. Então então a gente não pode mexer isso aqui. Vai ser sempre a sala do Gaudêncio. Se mudar, tu vai ter que criar uma cena de mudança também. Porque eu penso nisso, cara. Pô, a sala do Gaudêncio, tá na sala dele, já mudou a sala. Não, peraí, não, para criar um ambiente. Tanto que... E depois não pode ser a borracharia do Jorge também. Exato, não pode ser o mesmo ambiente, cara. E às vezes a gente já gravou uma cena do Jorge, por exemplo, no pátio, mas a gente pegou uma parede, uma coisa, botamos um pneu, botamos uma coisa, sabe? Que virou sempre o espaço dele. Então eu sou muito fiel a isso, ao que tá aparecendo no fundo, cara. Porque as pessoas elas olham lá no fundo. Ô, onde é que tu comprou aquela caneca que tá lá no fundo? Então, não escutou nada da piada, mas... Aí tu já mexe, a gente mexe em tudo. Onde é a caneca? E deu tão certo, cara, que às vezes foram os prestadores de serviço lá na casa da Elisa e entraram lá para arrumar um negócio, eles entraram e disseram, cara, não, que aqui é a casa do Gaudêncio, porque eles olharam a sala e já identificaram os vídeos, porque o Gaudêncio sempre gravava o De Frente com o Bagual numa poltrona, com uma parede com um quadrinho do Gaudêncio ali no fundo, e aí com um telefone antigo, né, uma luminária antiga, e a galera viu e visualizou. Então, isso é uma coisa que a gente não pode... Eu cuido muito isso. Então, acho que essa é a grande diferença, cara. Eu me preocupo com os detalhes, né? Com os detalhes, assim. Então,
É Cris, muito louco. tu teve um solavanco na vida recente. Fala um pouquinho sobre isso. O solavanco, tu diz da família? Isso. Cara, é um solavanco, né, que não tem como não falar isso, porque faz parte da minha vida, né, mas por mais que hoje eu lido de uma forma muito mais tranquila, né, que é ser vítima de uma falsa acusação envolvendo abu, né, vamos chamar abu, de um filho. Quando veio essa notícia, cara, há 5 anos atrás, eu, na hora que cheguei ali, que o oficial de justiça me deu, ali eu já pensei assim, cara, isso aqui vai ser fácil de resolver. Eu não preciso nem advogado, porque eu tenho como comprovar tudo aqui. A minha relação, não tenho nada negativo de relacionamento com a minha filha, tá tudo aqui. Aí foi quando eu comecei a acordar para a vida, que aí o oficial falou, não, tu precisa de um advogado. Porque tu já tá com medida protetiva, já tá com... ali é onde eu comecei a entender o que é, porque é um mundo que eu não vivia aquele mundo de... Começou a cair ficha. Começou a cair a ficha, porque eu não vivia aquele mundo de injustiça. Eu disse, não, cara, mas eu tenho aqui, eu abro meu celular, eu quebro todo o sigilo, eu faço uma ata notarial, faço o que for, que é, depois que eu fiz também se chama ata notarial, né? Que é quando tu transforma todas as tuas conversas numa ata. Documento, né? Eu falei, não, eu abro meu celular aqui, eu mostro tudo. Eu disse, não, Cris, aqui já tá o processo. Tá, mas por que eu já tô com medida protetiva? É porque a fala dela já valeu. Tá, mas ela foi movida por vingança, é isso? Isso até hoje, escola, a gente tenta entender. Mas eu acho que é uma mistura de várias coisas, assim, sabe? Eu acho que é uma mistura... A vingança não teria pelo que for, né? Eu nunca tinha feito nada para a pessoa, né? Para a mãe da criança. Eu acho que é muito, cara, dentro do relacionamento que eu estava vivendo, né? Com a Mari, que eu vivo até hoje, onde é a mãe do meu caçula. Porque, coincidentemente, tá? Essa acusação veio depois que a gente falou para as crianças que a Mari estava esperando uma sementinha na barriga dela. Então, aquele domingo, à tardinha, que a gente falou que a Mari tinha uma sementinha na barriga, que ia virar um maninho ou uma maninha, foi a última vez que eu vi a minha filha. Daí depois não veio mais. Aí já tira... Ali que houve alienação parental? Mas aí eu acho que envolve muito... Explica para as pessoas o que houve. Alienação parental, dentro da alienação parental, Isso. Alienação parental é quando tu usa a criança para te colocar contra de um dos lados da família, né? A avó pode aplicar uma alienação parental contra a própria filha, né? O pai contra a mãe, o irmão contra a irmã. Então, tudo alienação parental. É tu alienar a criança, é tu fazer ela criar falsas memórias nela contra algum ente, né, familiar. No meu caso, a mãe fez a cabeça da criança contra mim, dizendo que eu teria abu da minha filha, né? Então, só que daí tudo já complica desde o início, porque ela demora para fazer a denúncia, e quando faz a denúncia não tem corpo de delito, não tem nada, era só verbalização. Aí foi quando a própria justiça começou peraí, tu não tem corpo de delito, como é que tu faz isso? Fala que a criança tá sem o ímen ali e tal. E como assim? Então vamos fazer corpo de delito. Então fizeram, foram tudo. E foi tudo a meu favor. Tudo, não teve nada. Porque a minha preocupação principal, cara, foi o seguinte. Hoje eu falo muito de boa e tudo que eu falo aqui são coisas que estão vazadas, né? Eu não tô quebrando o sigilo, porque uma coisa que eu não vou fazer vai ser quebrar sigilo. Que foi feito por eles, para tentar destruir a minha vida, mas não deu certo. Essa questão dela ter feito essa denúncia sem nada foi como começou a acender a justiça, começaram a entender que, cara, isso aí tá com cara de falsa acusação, porque é só uma verbalização sem nenhuma prova. Aí começaram a pegar prova. Aí foi feita a investigação, foi feito tudo, né? Porque a minha preocupação, escola, foi o seguinte, quando veio essa acusação de abu da criança, eu me preocupei que ela tivesse sido abu mesmo. E aí, a minha primeira coisa que veio, que eu não descarto também, aconteceu alguma coisa lá, estão tentando passar os panos para alguém e estão colocando em mim a culpa, entende? Então, a minha preocupação era, eu quero saber se ela realmente foi abu. Porque eu fiquei muito preocupado com o corpo de delito, porque, beleza, eu sou um dos suspeitos, beleza, tá tudo certo, eu nem estou me preocupado, eu quero preocupar se ela foi, se acontecer alguma coisa, porque daí eu vou fazer uma busca, então então nós vamos investigar muita gente. E aí foi nada, cara, nada, o IGP viu, não tinha nada, tá tudo intacto. Como é que a segunda instância chegou a conclusão diferente?
Bom, primeiro, um resumão total, tá? Teve toda a investigação, teve tudo. Com 2 meses de acusação, eu já estava liberado para ver a criança, né? E eles têm 1% de chance de achar que eu era culpado. Eles não iam liberar para eu ver a criança. Então, eu estou com 2 meses da acusação, já faz 5 anos. 2 meses da acusação, eu já estava liberado para ver a criança. E só que a mãe não aparecia, né? Aí a justiça falou que eles têm que achar pela citação. Daí deu todo um trânsito. Foi com 2 anos depois que eu consegui ver a criança. E ela... Tu ficou 2 anos sem ver tua filha? 2 anos sem ver nada, porque a mãe não aparecia. Porque o que acontecia? Existia um prazo para as coisas, e eu cumpria os prazos. E ela ia até o último dia do prazo que ela tinha. Ela tem 60 dias para responder tal coisa. Ela ia lá no 60º dia, né, 60º dia, ela pedia uma prorrogação. Ela pedia, e a justiça vai dando. Então a justiça, ela acaba sendo mais demorada nesse ponto. Mas foi a meu favor. Então, ou seja, resumo, né? A primeira instância foi feita, até na audiência eu falei para o juiz isso, eu falei, eu não quero ser absolvido somente com falta de provas, eu quero que façam provas, eu me disponibilizo a tudo que for possível, né? E foi feito. Aí, psicotécnico, psicólogo, tudo. E me absolveram com méritos, assim. Eu digo com méritos, velho, porque a absolvição foi uma poesia, praticamente, dizendo, cara, acontece isso aqui, contradiz tal coisa, foi provado de que não houve tal coisa, que aqui o sistema tal, a pessoa que está acusando precisa de uma avaliação psiquiátrica, a médica que foi contratada diz que tinha grau de parentesco, de amizade com o advogado, então, e pediu para ser investigado um laudo dado por um profissional contratado pela mãe. Esse profissional foi pedido para que fosse investigado devido às incoerências do laudo, entende? Pediu para ser investigado pelo Conselho de Ética de Psicologia, devido a um laudo ser considerado inaceitável, um laudo que quebra todas as regras de ética, né? Que nunca falou com ninguém da parte da família do pai, fez um laudo somente ouvido da parte da mãe, e ainda quebrando regras, assim, né? De protocolos atuais. Foi pedido para ele ser investigado. Aí a segunda instância, o que aconteceu na segunda instância? Cara, a gente estava muito tranquilo, assim, não, com uma absolvição dessa, a segunda instância vai olhar e ver a investigação feito por peritos da justiça. Mas que são... ela recorreu? A isso. A mãe dela. Mãe de Golia. Não recorreram, ela vai ao trânsito, né? Ela vai para a segunda instância. Óbvio, eles recorreram, né? Veio a absolvição e se recorre para ir para uma segunda instância. Isso aconteceu. Então a gente estava muito tranquilo quanto a isso, né, cara? Porque imagina, todos os peritos da justiça, são peritos imparciais da justiça, psicólogos imparciais, tudo. E aí veio uma segunda instância que condenou a 18 anos, até uma pena maior do que se imagina, mas eu acho que para quem é a BU, tem que ser incalculável a pena, mas e a gente ficou curioso, cara, vamos ter que ver o que é o acórdão, porque como é que uma condenação dessa, tanto que quando dizem que quando ele foi dar a pena, esse desembargador, algumas pessoas quase interromperam achando que, eu acho que não é esse caso, acho que é outro caso, porque não poderia ser, estava tão óbvia a absolvição. A gente esperou o acórdão, né, cara, pensando, o que aconteceu, qual foi a prova que levaram, porque a gente estava muito tranquilo, porque não tem prova, e aí foi comprovado de que ele ignorou todo o trânsito, todo o trâmite, né, toda a investigação, todos os laudos oficiais da justiça, oficiais dos peritos que trabalham para a justiça, ignorou para dar voz ao laudo que foi pedido para ser investigado em primeira instância. Ele deu voz a um laudo que foi considerado inaceitável, incoerente e que quebra regras de ética. Ele deu voz a esse laudo particular, unilateral, contratado pela mãe, deu voz para esse laudo e ignorou todos que são de peritos da justiça. Foi isso, mas então é uma coisa totalmente inaceitável. Em que pé está o processo hoje? Agora vai para a terceira instância, né? Vai para Brasília. Então a gente está esperando agora. Agora tá, digamos, a bola colocaram no meio. Vamos ver o que vai acontecer. A prorrogação agora. Prorrogação. Diz uma coisa. Resume para a gente, em uma frase, qual foi a lição que tu aprendeu aí? Resiliência, cara.
Resiliência. Eu divido em 3 fases, em 3 momentos, assim. Por exemplo, só para ter ideia, mano, a minha esposa, ela ficou grávida, foram 9 meses de gestação dentro dessa história, entendeu? Então eu parava na frente da minha casa, cara, eu chorava que nem uma criança, berrava até perder a voz para poder entrar em casa leve, porque eu não queria carregar peso para eles, porque estava todo mundo sofrendo. Minhas filhas mais velhas sofrendo, meus filhos. Isso uniu a nossa família ainda mais. Então, você não tem noção. Eu divido em 3 fases, assim, cara, que eu já comentei em alguns lugares. A primeira fase é o choque, né? De tu... Como assim, né? O que está acontecendo justo comigo? Eu posso ter... Cara, eu não sou uma pessoa perfeita, mas como pai, cara, poxa, eu falo tanto sobre paternidade, eu exponho tanto. Te emociona, né? Não tem como não, né? Porque, então, esse choque foi uma sujeira muito grande, cara. Então, tu fica chocado, porque aí tu começa a aprender, assim, sabe? Tipo, ali tu começa a entender no choque, tu entende, tá, mas é isso? Não pode. Mas eu posso pegar aqui? Não pode. Aí tu, tá. Aí o segundo estágio é a ira, velho. É a revolta, onde tu quer fazer justiça com as próprias mãos, onde tu pensa, cara, eu não quero encontrar ninguém dessa turma aí, porque eu não sei o que eu posso fazer, porque é a ira, mas essa ira acaba de, opa, Brabinho, tu vai te dar bem pior, não é não. Vai para ser, passa a ser o... Tu perde toda a razão. Mal, né? E aí mas vem uma ira interna que tu fica se revoltando, cara, não pode ser. Aí, velho, porque nessa ira tu começa a entender a maldade das pessoas. Automaticamente tu começa a se aprofundar de o que deu esses gatilhos para isso acontecer. Aí vem esse atual momento que eu vivo, cara, que é o atual momento da compaixão, de tu buscar entender assim quando tu vê a vida da pessoa, do que ela teve de referência, a relação pai e mãe, relação com a família, relação com os relacionamentos, as coisas que aconteciam e que eu não dava ibope porque eu achava que era bobagem, e depois eu fui vendo que aquilo ali já eram sintomas. E aí tu começa a ver, velho, não tem como a pessoa me dar outra coisa a não ser isso, entende? É uma compaixão. Hoje eu te digo, velho, que a ira, a raiva, ela passou. Ela virou perdão, assim, sabe? Porque eu acho que eu vi uma vez de um pensador falando que tu não perdoar é tu ter um inquilino na tua mente que não paga aluguel para ficar te incomodando, né? Então, cara, não é meu. Então, perdoa e vai. Perdoar não é esquecer, né? Perdoar, não é, eu não esqueço. Eu te perdoo, mas eu não esqueço o que aconteceu, porque se eu esquecer, eu perco o aprendizado. Então, hoje eu vejo, cara, se eu tivesse todos eles reunidos aqui, eu falo, velho, olha, vamos cada um seguir a sua vida, só deixa a gente em paz, velho. Reconhece, cai de joelho e reconhece o erro que tu fez. Porque não tem, escola, não tem uma frase, uma mensagem, um áudio, um vídeo, uma foto que pudesse, aqui parece que, que teve uma briga. Não tem nada, mano. O último áudio da minha filha é ela dizendo que tá morrendo de saudade, que ela ama a minha família, ama estar comigo. Ela chorava para ir embora. E isso tudo eu tô falando, verbalizando? Não, eu tenho provas. Tudo foi provado. Todas as falas que foram colocadas no processo, a gente comprovou com provas. Ela falou que não sei o que, tá aqui, mostrando que não. Então, ou seja, a gente calou toda a mentira com verdade. A gente calou toda a mentira. Chega um ponto dela dizer que eu encontrei a Antonella, que eu vi a Antonella 3 vezes. Quando ela falou aquilo ali, eu pensei, mano, essa pessoa, ela precisa de um tratamento urgente, só que a justiça não via isso. Eu digo, gente, eu tenho como comprovar que eu vejo ela desde que nasceu, eu tenho 700 mil visitas com ela. Ela disse que eu vi 3 vezes a criança e na terceira vez aconteceu aquilo ali. Eu fico muito com medo. A minha cabeça era assim, ela sabe que eu posso mostrar e provar que é mentira. Porque, na verdade, rolou tipo assim, mano, vamos sem freio jogar todas as merdas no ventilador, todas as mentiras, porque pelo menos a gente ganha tempo. Porque daí a gente atrapalha, confunde a justiça, porque a justiça o que faz? Acatava. Não, peraí, então ele não tinha relacionamento com a filha. Não, eu tenho. Tá, então tem que comprovar, tu tem 30 dias para comprovar isso aí. Aí eu no segundo dia já comprovava, não, mas ela tem 60 para responder. Então, ou seja, era tudo para ganhar tempo, né? E foi ganhando tempo, cara. Então tu imagina uma criança de 4 anos de idade, hoje tem 9, 4 anos de idade, ouvindo todo dia horrores do pai. A criança automaticamente ela absorve aquilo como verdade, sendo dito por uma das pessoas que ela mais confia e ama na vida, que é a mãe. Que é a mãe. Entende? Então não tem. Só que eu converso com a Mari, com a minha mulher,
Que é assim, velho, a gente fica pensando, o que vai ser pior para a pequena? Ela ter crescido esse tempo achando que o pai era um monstro, ou depois, quando ela tiver a idade e maturidade para ler tudo e ver que foi uma mentira da mãe? Entende? Então ela tem 2 traumas aí a caminho, né? Então isso eu fico pensando na cabeça dessa criança, entende? Tá, Cris, resume pra gente em uma frase, tudo. Uma frase. Tu é humorista, tu sabe, né? Uma frase, cara. É. O justo não se justifica. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o tempo vai mostrar, já mostrou, porque quando veio essa segunda instância, para eles fazerem a segunda instância ter peso, eles jogaram nas redes sociais. Essa quebra de sigilo foi feita pelos advogados dela, está comprovado isso, né? Porque a gente tem as postagens todas da advogada dela. E tem um advogado também que trabalha junto com ela, e ele está sempre levando algum outro advogado junto, ele parece que ele não consegue trabalhar sozinho. E essa advogada, ela jogou na rede social. E esse advogado e essa advogada, no dia seguinte, dando entrevista na Record, falando, quebrando o sigilo total. Então, por quê? Porque eles pensaram, como essa segunda instância ela é baseada num laudo particular, sendo que existiam os laudos oficiais e foram ignorados, eles pensaram, vamos pegar a opinião pública para dilacerar o Cris, e isso engrandece a segunda instância e, vamos lá, vamos prender o cara pra gente não se incomodar com a opinião pública. E foi o contrário, velho. Todo mundo estendeu a mão pra mim. Todo mundo, assim, cara, as pessoas... E é muito... Eu digo uma frase que é o seguinte, eu me surpreendi por não me surpreender. Porque eu imaginava que poderia demorar mais para isso acontecer, mas eu imaginava que isso ia acontecer, porque eu tinha plena convicção da minha verdade, da minha inocência, da pessoa que eu sou, do pai que eu sou. Então, só que eu não imaginei que fosse tão rápido, cara. Foi no dia 26 de setembro que vazou isso. No dia 27, 28 já tinha gente comprando a briga por mim e já vazaram o processo e a galera já começou a ver e rolou um silêncio nesses dias. Tiveram uns haters e outro, que eram pessoas que não tinham rosto, não tinha nada. E algumas pessoas ali que tu olhava, tu sabia já que é uma pessoa que ela já tá... Ela não gosta dela. Você né? vai no automático. Ela vai no automático, ela não gosta dela, ela nem vê. Que são as pessoas que vão pela manchete, mas uma porcentagem muito baixa. O que aconteceu, num geral, foi um silêncio, cara. Foi um silêncio. Porque a rede social, ela é por bolhas, né? Então, às vezes, a gente está assistindo coisas e a gente acha que a rede social é aquilo ali. Mas não é, porque a gente começou a visualizar aquela situação, o algoritmo te manda aquilo ali. Eu acendi as pessoas que estavam fora dessas bolhas. Pessoas que são as silenciosas, aquela que curte uma parada de humor, que faz um comentário legal, pessoas bem resolvidas, né? Porque gente feliz não incomoda. E eu acendi essas pessoas, mano, porque o que aconteceu? Rolou um silêncio. Por 2 dias rolou um silêncio. Pá! Essa frase é muito boa. Gente feliz não incomoda. Isso é verdade. Tu não vê, cara, uma pessoa feliz se preocupando com a felicidade do outro ou incomodando. Tu não vê um cara um empresário bem sucedido se preocupando com o negócio do outro, né? Tu não vê um pai maravilhoso se preocupando com a paternidade do outro. Não vê. Então, assim, ali, cara, as pessoas depois começaram a vir. Aí teve advogados, juízes que compraram a briga, cara, que botaram a voz. O Ricardo Feltrin, jornalista, ele escancarou, ele pegou, ele mostrou pra galera, gente, ó, já que não tem como o Cris quebrar o sigilo, olha aqui, ó, aqui tá o processo, aqui fala e botou ênfase nas frases, foi esclarecido tudo. Eu digo pra vocês assim, velho, eu tenho muita fé nessa absolvição da terceira instância, muita fé, porque eu acredito assim, ó, eu digo pra vocês, eu acredito na justiça do homem, não em todos os homens da justiça, pelo fato do que aconteceu. Mas eu acredito que no final, cara, vai afunilando essas crueldades e incoerências e equívocos, mas quando afunila, ela cai lá naquela galera que é a galera do certo, sabe? Não, peraí, eu acho que aqui... Então eu rezo muito para que caia numa mesa certa de pessoas que pelo menos leiam um processo. E eu acredito muito nisso, cara, porque devido à absolvição vai vir pela verdade que foi esclarecida e escancarada. Se não vier a absolvição, foi porque não foi visto a verdade esclarecida e escancarada. Porque não tem coisa nova para aparecer. Não tem assim, ó, Cristo te preocupa com alguma coisa que possa vir a acontecer. A verdade já está exposta. Todo mundo não tem nada de novo para vir. É aquilo. O resumo.
ignoraram investigações da justiça, todas as investigações na primeira instância, desde de delegado. O delegado foi minha testemunha no processo. Então, todas as investigações foram ignoradas para dar voz a um laudo que, na primeira instância, foi pedido para ser investigado devido às incoerências. Então, é isso. Então, a gente vai aguardar com muita fé. E eu, do fundo do coração mesmo, mano, pela minha família, eu digo para vocês, eu rezo por essas pessoas. Eu quero que elas fiquem bem. Eu quero que ela pare de traumatizar a criança. O que ela queria, ela conseguiu. Isso a gente tem que dizer, tá? Ela conseguiu destruir uma relação de um pai com uma filha. Não tem como eu ter acesso à minha filha, porque minha filha ela não quer ver, ela não quer. A primeira vez quando eu vi ela, a gente conquistou, ela amou, e no outro dia ela já estava fechada, porque ela voltou para casa dizendo que foi muito legal ver o pai. E a gente tem os vídeos, a gente tem tudo isso. E no segundo dia, quando a gente foi ver ela, ela já estava travada, já estava quietinha. E ela larga uma frase assim, quando a Mari mostrou umas fotos antigas, ela larga uma frase. Tu sabia quem olha para o passado vira estátua de sal? A criança fala isso. Aí mostra que ela voltou para casa, contou tudo o que aconteceu, e então tu não pode falar, tu não pode responder, tu não pode comer, tu não pode beber água. E era isso, cara. A criança era praticamente um zumbi no outro dia. Aí eu cheguei e falei, cara, eu não posso continuar vendo minha filha. Isso tudo nós temos prova, tá? Isso tudo nós temos áudios. Porque toda vez que eu via ela, mano, era áudio ligado, vídeo ligado, porque a gente vai vir uma outra acusação de novo. Então, não. Então eu tenho todas as provas. Então, tudo que eu falo aqui, eu tenho provas, sabe? Então, o meu pedido para eles é vivam em paz, cara. Deixem a criança, pelo amor de Deus, tirem isso dela. Assume para ela que foi um erro e beleza, um dia, quando ela crescer, a gente vai conversar. Bola pra frente. E tá tudo certo. Eu não quero viver com um pai que a mãe não pode falar, não pode conversar. Não pode... Eu quero paz, velho. Só quero paz. Eu acho que no final de tudo na vida, mano, o que tu busca não é dinheiro, é paz, velho. Porque na paz tá tudo isso, tá uma estabilidade boa financeira, tá um relacionamento bom com a tua esposa. E a minha mulher, cara, para mim ela é tudo, cara. Assim, ela é fabulosa. Eu honro ela com todas as minhas forças. Assim, a gente se conheceu na pandemia, os dois quebrados, cara. Eu lá vendendo almoço para jantar. Porque minhas reservas foram todas, porque o artista, né, na pandemia, por exemplo, e nas enchentes, seja qualquer catástrofe que aconteça, o artista é o primeiro a parar e o último a voltar. E é o único que, quando volta, tem que pedir desculpa. Gente, desculpa, tá, mas eu tô voltando agora, vou tentar fazer rir. Porque, né, tem gente que fala, como é que tu quer fazer rir numa situação como essa? Eu acho que nesse ponto o rir vai até ajudar um pouco, né? Um afago. Mas então, e ali nós quebrado, cara. Daí eu lembro que eu pagava as contas de casa e ela trazia comida. Então, ou seja, a gente se conheceu num limbo, assim, sabe? E a gente cresceu junto, cara. E ela me ajudou muito. Essa resiliência, que eu tenho uma tatuagem imensa escrita aqui, resiliência, porque eu não sabia que eu era tão forte, cara. E o que me segurou foi justamente os meus filhos. Porque meus outros filhos bateram de frente. Porque na acusação, ela cita que meus outros filhos também eram que meus outros filhos eram, que a minha primeira mulher também tinha sido violentada. Cara, assim, ó, foi uma coisa tipo assim, ó, vamos falar um monte de merda pra gente ganhar tempo. E deu certo, velho. Me atrapalhou financeiramente total. Perdi vários patrocinadores, perdi muitos shows, né? Então, eu tinha, por exemplo, 70% do meu ganho era de parcerias, de patrocínios, de collabs com coisa. Então, eu perdi tudo, tive que pegar agora 100% da minha receita está sendo com os shows agora. Então, eu voltei a fazer também turnês em comedies, né? Porque é para testar projetos novos. Eu sempre testo em comedies, mas graças a Deus eu faço teatro grande e tá lotando tudo, cara, mesmo. Mas eu não abro mão de fazer comedies porque o comedy é um lugar mais barulhento, então tu consegue ter mais é menor, mais calor, mais tu tá mais não tá na zona de conforto. Então eu gosto disso, de me testar, né? Com texto novo e tal. Então, mas ao mesmo tempo, cara, os lugares, né, as empresas que tinham collab comigo, né, me patrocinavam, perderam também, porque nós tinha tudo, um monte de material para ir para a rua e acabou tendo que ser recolhido. E eles mesmos falaram, Cris, nosso CPF tá contigo até o fim, nós vamos voltar depois, tá? Mas o CNPJ a gente precisa travar. Porque realmente a gente trabalha com outras marcas e a gente
precisa, neste momento, Segurar. Porque é tipo um óbvio, né, cara? Não, o Cris é diferenciado, mano. Mas por que eu vou pegar um cara diferenciado que tá com uma resenha dessa se eu posso pegar um cara que não é tão diferenciado, mas tá tudo certo, entendeu? Por mais que para mim agora esteja tudo certo. Então, muitas marcas já entraram em contato. Ó, Cris, esse ano aí vão voltar. Então, shows lotando. Cara, isso para mim não tem preço. Eu acredito que tu trocaria tudo isso porque eu acho que o que te tocou foi como ser humano. Né? Acho que te tocou numa relação que quem te acompanha, especialmente por redes sociais, tu fala muito sobre a tua paternidade, né? Sempre falei. E eu acho que isso foi algo muito... Que nem eu digo, eu acho que te conhecendo, tu trocaria os shows lotados, todo o lado financeiro e tua carreira, né? Para que tu pudesse ter tua relação com pai e filho de volta. Acho que isso que é o que mais talvez possa te doer também nesse processo. Dos filhos, cara, os filhos me deram muita força, né? Então, para mim, é um luto que eu vivo com um filho vivo. É um luto que eu tenho de uma filha que ela tá viva. Porque o tempo tu não recupera, né? Não recupera, cara. Isso que foi tirado, não vou recuperar jamais. Mas eu não me apego nisso, eu me apego no que, cara, o que uniu meus outros filhos, entendeu? Eu não posso, nesse caso, gente, a minha filha, um dia ela vai ver essa entrevista e todas as outras, ela vai dizer, ela nunca vai poder dizer assim, bah, meu pai desistiu de mim. Não, velho, eu fui até o final. Eu falei, o juiz que ele tá vendo esse programa, ele vai ver e vai lembrar de eu falando para ele, me coloca à prova. Eu não quero ser somente absolvido por falta de provas. Eu quero que me coloquem à prova. Eu quero que pesquisem a minha vida não de 5 anos para cá. 5 anos para cá ele está pagando de paizão. Não. Eu quero que me pesquisem a minha vida de 10 anos. Pega o meu histórico. Então é isso que eu quero, velho. Então... Porque, por mais que a gente fala, eu tenho a certeza da inocência, ao mesmo tempo eu falo para as pessoas, gente, não ouçam só minha palavra, vão atrás da história, porque eu me coloco, é aquela coisa, né? Imagina, quem está devendo que cutuca o Ministério Público, cutuca todo mundo, gente, olhem para mim, por favor, para a gente encerrar logo esse processo, quero encerrar logo, corre ali, ó, vamos fazer um exame aqui, bora. E aí, mano, são protocolos, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa sujeira dentro da justiça, cara, aí, por que aconteceu isso? Velho, daí eu recebo tantas pesquisas que as pessoas falam, Cris, pode ser questão política, por mais que eu sou cara, eu sou totalmente, mano, eu tô pelo que tá certo, entendeu? Falam que até às vezes é brigas internas entre juízes, falam que é uma questão de ego, que é a grande maioria, falam que é uma questão de querer ser visto como o mal da história, então é tudo, e tu é uma peteca que tá indo para um lado para o outro, né? Mas tá tudo certo, a gente segue com a cabeça erguida mais forte do que nunca. Não, Cris, essa era realmente até uma oportunidade, né, de te... Que bom, tu foi muito exposto, né, e normalmente é muito difícil que o acusado, né, tem essa oportunidade de falar, né, muitas vezes, e da forma como foi jogado, do dia para a noite, né, foi quebrada essa relação, tua imagem, então realmente era uma oportunidade e que a gente torce, eu não torço por ti, eu torço pela verdade. É isso aí. Né, eu torço pela verdade. É isso aí. E então a gente sabe, né, conhecendo, que isso demora, tarda, mas a gente tem fé, né, que tudo irá ser superado. Com certeza. Então, o teu relato ele é emocionante, né, e a gente se comove também, e ficamos na torcida pela verdade. Amém, isso, obrigado. com certeza, ela não vai tardar. Né? Eu acho que tudo no seu tempo, tu vai conquistar ela, a verdade. É isso. Amém. E até para dar uma virada agora, de novo. Bom, tu chegou, tu está no auge da tua carreira, né? Óbvio, teve isso tudo que impactou, com certeza. Não deu certo. Né? Esse tombo não deu certo. Eu acho que realmente, né, tu segue surfando a grande onda e tu teve uma oportunidade única, né, de chegar que nem a gente falou antes, de estar num dos maiores programas de humor da televisão brasileira, né? Naquele antigo formato de fazer humor, né? Tu chegou lá, né? Está ao lado, e não literalmente sentado ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega. Como é que chega tudo isso na tua vida? Qual foi a virada? Como é que chega? Qual foi foi um vídeo? Foi
Como é que eles te descobrem? Cara, na verdade é o seguinte, né? Antes de tudo, as pessoas até estão sentindo falta minha na Praça Nossa. Realmente, acabei dando uma pausa com a Praça Nossa agora, mas eu sigo contratado da Praça Nossa. Carlos Alberto me liga toda semana. Independente de crenças religiosas e espirituais, cara, eu vejo eu e o Carlos Alberto como um reencontro de alma, cara. A gente já foi pai e filho em algum lugar, porque o carinho que eu tenho por ele e que ele tem por mim é algo surreal. O Carlos Alberto, ele vai ver essa entrevista também. Quero dizer que eu te amo muito, 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 muito. Esse velho aí, eu sou apaixonado por ele, pela essência dele. No dia que vazou, ele me ligou dizendo: tô contigo, o que tá acontecendo? Sabe? Muito, muito, muito linda assim, essa relação. Bom, vamos lá. Mas a gente vai voltar, sigo contratado lá. Mas com ele, cara, eu fui indicado por ninguém mais, ninguém menos do que Dedé Santana, né? Tô eu lá há uns 7, 8 anos, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, 2019, né? Tô eu num hotel em Santa Catarina, fazendo o check-in à noite, depois do show, a gente foi pro hotel, e uma voz atrás de mim assim: porra, sou seu fã. Daí eu olho o Dedé Santana, cara. Daí eu, que é outro que eu te amo, ele me manda mensagem de Natal, Ano Novo, aniversário, manda vídeo, estou aqui com a minha família, é maravilhoso, cara. Virou uma amizade também maravilhosa. Olha a turma, né? E aí ele... Quem dera um dia tenhamos eles também aqui, né? Poxa, cara, quando vier o Dedé, cara, eles estando aqui, eles são de uma generosidade, eu tenho certeza. Com certeza. Isso eu posso fazer o link, com certeza. Aí o Dedé, eu olhei pra ele e disse: meu fã, como assim, cara? Tu é o Dedé, não tem direito a ter fã. Aí ele disse: eu sou casado com uma gaúcha, ela me mostrou o seu trabalho, virei fã, papapá. Aí começamos a conversar, ficamos a noite inteira conversando ali no hall. E aí ele falou: você não quer fazer a praça? E aí eu quero. Só que daí a agenda, cara, eu já tinha agenda de shows que não tinha como cancelar. Então a gente começou a tentar achar uma data para fazer, porque a praça não é tu faz teste, tu vai e grava. Se for legal, vai pro ar, se não for, corta, não é? Vai passar não, é assim. E aí marquei, né? Daí tava marcado o dia para fazer lá, e quando eu ia para fazer essa participação, cara, foi a semana que parou por causa da pandemia, parou tudo. Aí parou as gravações, aí aquela coisa, lembra disso, né? Passou uma semana, vamos parar por uma semana, 2 semanas, um mês, aí ficou. E aí parou a praça. Aí depois, cara, quando voltaram as gravações, inclusive voltaram com 2 bancos, né? O Carlos Alberto estava num banco, outro no outro, não tinha plateia, agora voltou a ter plateia, né? Faz mais de um ano que tem plateia de novo. Aí voltaram as gravações, aí eu tava num projeto de circulação com o Matheus Ceará. Aí o Matheus chegou para mim e falou: Cris, tu ia fazer a praça uma vez, eles vão voltar agora, eles estão querendo novidade, bora fazer? Deu, bora. Mandei material lá, né? Eles deram só para escolher qual personagem, e aí escolheram o Jorge da Borracharia. Depois o Carlos Alberto falou o porquê que ele escolheu o Jorge. Escolheu o Jorge porque o Jorge mostra eu. O Carlos Alberto falou: eu escolhi o borracheiro porque o borracheiro mostra bem a tua cara. Então, antes eu quero mostrar pro Brasil a tua cara, para depois mostrar o teu talento com a versatilidade com outros personagens. Porque o Gaudêncio, ele é mais escondido, né? Só os olhos de fora. Tanto que até hoje, escola, às vezes eu tô pra galera, quando eu tô em outro estado, as pessoas me encontram na rua e falam assim: pá, eu adoro o Jorge da Borracharia, você é muito bom, mas você tem uma pedra no sapato agora, que é aquele gaúcho, né? Daí o Gaudêncio, esse ali é muito bom, vocês dois são muito bons. Mas eu faço o Gaudêncio também. Daí eu, não pode ser. Aí eu falo: mas sou eu que faço. Daí para com a foto do Gaudêncio, ele: não acredito. Então daí aí o Matheus falou para fazer, e eu fiz, cara, daí a gravação. E antes tu passava texto com o Carlos Alberto. Só passa um texto, só para eles verem a sequência do texto, né? Para saber as deixas e tudo. Na segunda frase que eu dei, nessa passada de texto... Tu faz texto ou eles? O meu é meu. A maioria é dos roteiristas do SBT. O meu eu pedi que fosse eu, porque o Jorge era um personagem bem delicado de fazer, fala sobre sexualidade, então eu queria ter um cuidado especial. Caricata, né? E aí o Carlos Alberto, na segunda frase, escola, ele olhou, leu assim no batido, ele fechou o texto, me olhou assim, ó: eu acho que se eu não souber, eu vou me divertir mais. Porque eu tô vendo que você trabalha com um duplo sentido aqui. Deu, pode ser. Daí ele: tem alguma deixa que você precisa e tal? Eu disse: não, eu vou no flow contigo. Ele: tá bom, então vamos tentar. Daí eu fiz, cara, ele amou.
fugimos totalmente do roteiro, né? Eu fui para outras, daí coisa do improviso, que aí veio o Cris lá dos teatros infantis, né? Veio ali agora para reacender o improviso, porque é gravado de primeira, assim, tudo. E ali ele já falou, ó, não precisa, não quero mais ver o roteiro. Daí ele falou pro pessoal, ó, não, o Cris não precisa mandar roteiro, ele já vai gravar direto, vamos na confiança. Daí ele falou, ó, só cuida alguns palavreados e tal, né, pra não ter que cortar. E desde aquele dia, cara, eu nunca mais passei roteiro com ele. Então tudo que as pessoas veem meu na praça é improviso. O Carlos Alberto não sabe o que eu vou falar. Principalmente de Jorge. O Gaudêncio, ele tem causos. Então, quando eu começo a contar um caos, eu vou até o final com esse caos. O Jorge, não. O Jorge, eu tenho uma ideia na cabeça, que vou falar sobre astrologia. Então, peguei umas 4 histórias, piadas de astrologia e vou contar pro Carlos Alberto. Mas daí eu chego lá assim, ó. E aí, Carlão, beleza? Dele, e aí, como é que tá? Você gosta de ir em fazendas? Daí eu... cadê? E os astros e a astrologia, cara, cadê a astrologia? Deu, fazenda, eu gosto uns bichinhos e tal, e daí, porque eu quero que você conheça a minha fazenda. Daí a gente já entra, já começa a puxar história de fazenda, bicho, fazendeiro, ovo, galinha, e já começa a vir, já largo ali, aí começa a puxar a 5ª série, né? E vai, cara, e as pessoas... o feedback das pessoas é justamente esse, assim. A impressão que eu tenho, Cris, é que vocês estão se encontrando assim, que ninguém sabe o texto do outro. Você acertou. Cheio. Porque isso deixa natural. Claro. Isso é bom. Fica melhor, né? Fica melhor, porque é natural. Então, quando a pessoa fala isso, a impressão que eu tenho que vocês não sabem é porque elas veem de tão natural que é, né? Porque se é um texto que tu bate, tu deixa natural, mas é um texto, né? Mas aí dá pra ver que é um texto. Mas neste caso, cara, realmente deixa muito natural. Eles não têm noção. Ele me quebra. E aí, ainda por cima, como o Jorge faz o duplo sentido, né? Ele fala do duplo sentido. Ali, o Carlos Alberto, eu tava lavando meu carro semana passada. Tu gosta de um jato aí, de uma duchinha? Uma ducha? Aí começa o duplo sentido. E aí ele tenta me derrubar também, cara. Ele vem com umas histórias. Às vezes eu vou gravar, vamos gravar. Ele, aí, como é que você tá? Tudo certo? E ele me vê, cara, eu chego lá, às vezes eu fico até mais quieto, assim, porque ele me vê, ele pode estar conversando com quem for, ele me vê assim, ô Gaúcho, vem cá, como é que você tá? Vamos lá no camarim, eu vou no camarim dele, começamos a conversar. E ele tem essa coisa de, às vezes chega pra mim, antes de gravar, nós vamos gravar aqui, ele chega pra mim assim, ó, hoje eu vou te derrubar. Cara, eu já vou com o texto pensando, o que ele vai fazer pra eu tentar não me desconcentrar. Já aconteceu, teve um até que foi ao ar lá, que a gente teve uma crise de riso, cara. Que ele não se aguentou, eu comecei a rir, e aí a galera aplaudiu, e aí foi pro ar do mesmo jeito. Assim, isso é natural. Mostra a naturalidade, mostra principalmente a sintonia. E a sintonia. Verdade, né? A verdade e a sintonia das personas que estão ali, né? Isso é muito bom. A praça, para mim, existe o Cris antes da praça e o Cris depois da praça, cara. Eu já tinha um reconhecimento, graças a Deus, região, assim, vários estados muito bem reconhecido, assim, sabe? Antes da praça, Mato Grosso, Bahia, onde tem gaúcho, a galera era enlouquecida, assim. Mas com a praça, velho, nossa, tem muito... qualquer lugar que eu vá, a galera... Tu comentou, né, que foi justamente pelo Dedé, que tem a esposa gaúcha, e a gente sabe, a gente já teve outros artistas aqui da música... outros humoristas, a dificuldade que tem o Rio Grande do Sul de conseguir furar a bolha. Isso, né? verdade. Existe isso na hoje tua visão? Menos, cara, hoje menos. Já foi mais. Pela rede social? Eu acho que a rede social ajudou a quebrar isso, sabe? Porque antes a referência que nós tínhamos era o que aparecia na TV. Então, por exemplo, o Cacete Planeta fez uma vez uma piada de gaúcho, cara, e que virou um meme nacional, na década de 90 ali, né? Ano 2000, 90, então tu virou um meme nacional. Então, com as redes sociais, a gente conseguiu desmistificar muitas coisas, né? A galera começou a ver, não, mas não é isso, cara, que eu tô vendo aqui, essa piada que acho que não tem muito a ver, tem outras piadas. Então, a gente começou a quebrar. E eu acho que essa bolha estourou, cara, pelos jovens, tá? Porque, vamos lá, uma comparação. Há muito tempo, quando eu era moleque, quem escolhia o que eu fosse assistir era meu pai. O filme que tu quer assistir é esse aqui. O teatro que tu quer ver é esse aqui. Só tinha uma televisão, então então não tinha. Era uma coisa que, tipo... E a galera mais velha, eles eram mais, né? Tipo, isso aqui é frescura, isso aqui não sei o quê, sabe?
E agora, velho, quem consome a rede social são os jovens. Então são os jovens hoje que levam os pais para assistir um espetáculo, para assistir um cinema. Pai, tu tem que assistir isso aqui, olha esse cara aqui. Aí o cara mostra pro cara que é o mais sisudão, e o cara dá risada, gostei desse cara aqui, vamos ver. Então, hoje, velho, antigamente, imagina, para eu fazer um teatro lotado aqui em Porto Alegre, eu tinha que ter uma parceria legal com a Zero Hora, Correio do Povo, com o Jornal do Comércio, com todos, né? Com o Diário Gaúcho, com todos que tivessem parceria para poder aparecer, fazer panfletagem no Sinaleira. Já fiz muita panfletagem de show na Sinaleira, e ali no Brick da Redenção, panfleteando. Hoje, um vídeo, cara, em 3 minutos viraliza. Então, hoje, o cara lá que eu vou para quando a gente tem um vídeo que tem um corte legal, a gente vai fazer um espetáculo no Rio de Janeiro. A gente impulsiona para o Rio de Janeiro. Daí a gente começa a ver a galera enlouquecida lá, vamos para o Rio de Janeiro. Já fomos aceitos lá. Então a gente hoje tem esse impulsionamento. A gente tem um gestor que cuida só disso, assim, tráfico, né? De tráfego que ele fala, Cris, podem ir para lá. Daí a gente divulga, que nem vamos para agora Curitiba, botar com casa cheia. A gente vai para Floripa 2 sessões. Então, tudo. A gente tem Roraima, a gente teve lá com casa cheia, sessão extra, lugar de 1.000 e poucos lugares, assim, sabe, cara? Então, hoje, esse aparelhinho aí te ajuda muito na divulgação. Né? Sabendo usar, uma máquina. Exatamente, né? Exatamente. Cris, a gente já tá a conversa tá fluindo, a gente nem tá sentindo, isso é muito bom também. E aí a gente vai agora, também tá caminhando pra reta final. Separei umas brincadeiras, assim, uns bate-papo, assim. Queria que tu contasse, eu vou falar uma situação que tu conte uma história que ninguém conhece, aquela história de bastidor, assim, que ninguém conhece, tá? De um show que deu muito errado. Um show que deu muito errado, cara. Os shows corporativos, eles são sempre uma incógnita, né? Por quê? Quando tu tá num teatro, as pessoas estão indo no teatro porque elas querem te ver. O corporativo, nem todo mundo quer te ver. Às vezes o cara tá lá a semana toda de palestra na empresa e encerra com show de humor. A última coisa que os caras querem é ver um cara em pé na frente de um microfone falando coisa. Só quer estar em casa. Eles só querem ir pra casa ou tomar o barril de chopp que a empresa deixou liberado. Então, assim, ó, uma vez aconteceu, cara, de eu estar num show, eu lembro na época das Primeiras Damas, que eram 4 personagens, que eu fazia 2 e na época o Lucas até fazia 2 também. E aí eu entrei com o meu personagem, cara, de tu entrar e ninguém tá prestando atenção. Entrei, ninguém tá prestando atenção. E eu aí eu comecei a falar pra mim, vou falar pra mim, vou dar as mesmas entonações, só que automaticamente aquele quadro que era 15 minutos, cada personagem virou 8, né? Porque tu fala, a galera ri, tu espera, tu brinca, dá uma quebra na quarta parede. E não teve, cara. E aí ninguém. Aí eu comecei a observar assim, ó. Deixa eu observar. Eu parei e comecei a observar assim as pessoas. Ninguém tava olhando pro palco, cara. Porque os caras só chegou, bom, gente, daqui a pouquinho vai estar o chopp liberado aí, e com vocês, as Primeiras Damas. E a galera, já foram pro chopp. Ninguém ouvindo. Aí eu cheguei e eu olhei pro técnico de som, o técnico de som aqui. Falando, ninguém, cara, ninguém. Que não era o nosso técnico, era da empresa. Aí o Lucas entrou depois, começou também, ninguém. O cara disse, cara, vamos ficar ali e vamos entregar. Quanto tempo é para ser? É para ser 1 hora, 15 minutos cada personagem, né? 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Aí no segundo momento o Lucas entrou, cara, e aí ele disse assim, ó, ele me olhou assim, cara, não tem ninguém assistindo. E tinha assim, o cara, acho que umas 200, 300 pessoas. Porra. E aí ninguém, vira e mexe, alguém olhava pra lá e pra nós. E aí a gente ficou em silêncio, o Lucas ficou em silêncio. Ele ficava, às vezes até ele ficava assim, ó. Ninguém, cara. Aí eu entrei depois do personagem, fiquei olhando para as pessoas, fiquei conversando. E aí, Lucas, a gente vai jantar onde? Assim, cara. Então foi um momento que para mim me marcou, porque ninguém. Aí o pior veio depois, que daí veio o cara do setor social lá, né, o que faz as contratações lá, vieram para nós assim, depois assim, galera, que showzaço. Muito bom, velho. Pô, vamos jantar com a gente, né? Vamos jantar com a gente. Nem eles assistiram. Nem eles estavam assistindo. Daí eu só assim, que showzaço. Aí o nosso produtor na época falou pra ele assim, né? Falou assim, mano, vocês não assistiram, velho. Não aconteceu nada, a gente não deu nem o texto direito, cara. Ele, não, mas a galera tá se divertindo. Aí a gente, deixa mais aí, já estamos com ele. Foi o cachê mais fácil que entrou. Nossa, foi o cachê mais fácil que entrou. Isso que ano mais ou menos, lembra? Cara, isso foi, eu acho, 2000 e...
2010, 2011, Por ali. assim, né? A época do Primeiras Damas, assim. Então foi um momento que... Pô, teve inesquecível. algum encontro estranho com algum fã? Que assim que te marcou? Pode ser engraçado também, né? Assim, algo que te marcou. Isso tem vários, cara. Tem tanto engraçado quanto não engraçado, assim, né? Tipo, não engraçado no sentido de emocionante, assim, né? Esse eu acho que até já contei, cara, mas que é emocionante, que é uma senhora que ela era de Porto Alegre, ou Canoas, eu não lembro, e que ela estava acamada e ela tinha algumas semanas de vida, assim, sabe? E aí o filho dela ligou, o filho dela era de outro estado, ligou para nós porque o Teatro Nan Henrique estava lotado já o show, e era um show meu, daí o Cris Pereira ponto show, isso aí foi 2016, 17, e o médico disse para ela, ó, cara, fiquem com a tua mãe, a gente não sabe quando é que vai acontecer. E aí ela vai se despedir, tá? Ela com aparelhos e tudo. Aí ela pediu para ele para assistir um show meu. Nossa. Ela tava no hospital, pediu para assistir um show meu. Aí eles falaram com o médico, tudo, eles falaram, cara, tem que ir, daí tem que ir com o enfermeiro e ela tem que ir com as coisas todas, né? Com soro, as coisas, toda a medicação. E aí, nosso show já estava lotado, mas esse pedido a gente dá um jeito, a gente reserva ali um lugar e conseguimos. E aí eu lembro que eu no meio do show vi ela ali, né? Ela com o enfermeiro, a família dela junto, assim, na volta ali, uns sentados no chão, porque realmente estava lotado. E terminou o show. Eu não foquei muito nela, né? Para poder fazer o show mais natural possível. E no final do show eu só agradeci, muito obrigado, presente todos, muito obrigada. Eu não lembro o nome dela, cara, agora. Daí eu agradeci ela, aí nesse momento ela começou a aplaudir, aí eu vi que ela botou a mãozinha assim para tentar levantar, cara. Aí a enfermeira segurou ela para não dela, não, deixa. Aí tentou levantar, ela levantou, daí eu fiquei observando ela, a galera aplaudindo e eu ali olhando ela, e ela quando ela levantou, ela olhou para mim assim, ó, agora eu posso partir. Pô. Isso ali, Cara, isso não tem... Isso ali essa aí me pegou. Então, e aí depois, deu umas semanas, depois o irmão dela, o filho dela entrou em contato, não, a mãezinha descansou, tal. Então essas são as coisas que, cara, isso aí não tem como marcar, não é uma história nova, acho que eu já contei algumas, mas essa aí marca bastante, sim. Com fãs disso, né? Sim, claro, de pessoas que te... De presente, tem fãs que dá muito presente, cara, muito assim, isso eu recebo muito, cartas, depois dessa situação também que aconteceu, dessa injustiça, nossa, tá toda hora chegando coisa para nos alegrar. Bom, a gente termina, tradicional, com a pergunta final da escola, tá? Tá. Mas eu vou fazer agora um bate-pronto aqui Tá, em relação aos teus personagens, tá? Tá. Eu vou te falar uma situação, tu vai ter que me dizer qual personagem se encaixa com tá. essa situação, tá? O cara que chega atrasado do trabalho e inventa uma desculpa completamente O absurda. pedreiro de Ney, com certeza. E o que ele diria? Você vai, mas aí o senhor tá pegando no meu pé, né, seu João? Aquele amigo que pede dinheiro emprestado e nunca mais. Eu acho que o Cláudio Ovaldo. Cláudio Ovaldo, irmão, tamo junto, Ratio. O sujeito que acha que entende de tudo, política, futebol, mecânica. Mecânica tem um específico, né? Mas medicina, que sabe dar pitaco. Eu acho que o Gaudêncio. O Gaudêncio esse. É metido em tudo um pouco. O torcedor que sabe mais que o treinador. Torcedor que sabe mais que o treinador. Eu acho que o Rodson dos Anjos. O Rodson dos Anjos, ele tem uma... Que é o radialista. Sim, o radialista. O radialista Eu gostava demais também. Uhum. E o cara que conta a mesma história toda vez que encontra os amigos. A mesma história toda vez que encontra os amigos. Eu acho que o Kirillov. Kirillov. Que é o Pinguço, que é o Bebom. Então, Ele esquece as histórias que já contou e conta de novo. Escola, a bola tá contigo. A última para encerrar, vou continuar encurralando ele. Vai, bora lá. Dá até medo. O Cris falou que é amigo do Dedé Santana e do Carlos Alberto. Tá. Qual é o contato mais famoso aí no teu WhatsApp? O contato mais famoso no WhatsApp, cara. Tenho... velho, tem uma turma legal aí, mas... Olha aqui, ó. Viu só? Mas Acertou em cheio. Velho... Mas eu acho que, dentro dessa situação, eu acho que o Carlos Alberto, eu defendo o Carlos Alberto. Tem jogador, tem amigo, tem...
Mas eu acho que o Carlos Alberto, cara. Bom, Carlos Alberto, com mais relevância, eu acho que é o contato mais famoso, porque ele pega todas as gerações, né? Sim. Até a galera que é jovem hoje De sabe representatividade. de representatividade, acho que é Pelo- o Carlos Alberto. Mas que E maravilha. com histórias e mensagens dele ali que eu vou enquadrar, né? Porque tem áudios dele ali cara, às vezes eu tô meio ansioso com alguma coisa, eu escuto os áudios dele ali, ele... Dá para ver um? Deixa eu ver aqui. Cuidado aí. Vamos ver Cuidado. aqui, cara. Vamos. Agora me pegou legal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Parará, parará, parará. Tem muitos aqui. Olha aqui, só na semana já mandou. Ah, ele um manda monte. de... Deixa eu ver aqui um. Não precisa colocar um que tenha sacanagem, tá? Não, normalmente até não tem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos ver, Pera amor. aí. Deixa eu ver aqui. Agora sim, hein? Agora pegou direito. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos escutando aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Não te botei numa ruim, né? Não tem. É. Pode ser de um... Acho que, cara, de elogio também, não tem precisa? melhores, tá? Tem Claro. vários. Mas Agora assim, pra por achar. exemplo, eu tenho... Eu achei um aqui que uma vez que eu perguntei pra ele, tu quer que eu faça o Gaudêncio ou o Jorge amanhã? Eu perguntei pra ele, daí ele mandou aqui, ó. Oi, Cris, bom dia. Faz o que você quiser. Fica a seu critério. Tá? Você tem liberdade para achar o que deve fazer ou não. Tá bom? Para mim, os dois são maravilhosos. Fica a seu critério. Como eu não tenho que decorar, eu não me incomodo, eu não me preocupo. O que você vai fazer, tá bom? Os dois são maravilhosos, os dois são muito engraçados. O que você fizer, tá? Um abraço. Esse é um Boa. deles, mas eu tenho vários ali, cara. Agora, assim, Claro, se eu soubesse antes, eu teria escolhido. Não, mas é esse aí justamente tá bom. isso. Tá Isso aí. bom já. Isso mostra a confiança que ele tem com os personagens, cara. Mas ele, assim... Escolhe ele, aí. Porra, ele tem Bom, essa Cris, liberdade. a gente encerrou no altíssimo nível, a gente trouxe um convidado à parte, trouxemos Carlos Alberto de novo para o programa. Mas, Cris, muito obrigado, de coração, por ter Obrigado, velho, obrigado. aceito o convite. Amém. Né? Um prazer enorme, sabe que estaremos Obrigado. sempre de portas abertas. Somos grandes fãs do teu trabalho, da tua pessoa, né? E terá sempre também grandes amigos para a gente Com certeza. passar por tudo isso. E é muito bom, cara, a gente poder, ter... Eu sempre digo, né, quando tu tem uma pessoa que tu admira, as pessoas, né, e viram teus amigos, sabe que são seus fãs também, pra mim isso é muito bom. Acaba sendo uma recíproca muito real, muito verdadeira, né? A primeira vez que a gente conversou Sim. lá, tu era vereador, né? E eu disse, vereador. cara, trocamos umas ideias, eu disse, pô, que moleque, porra, velho, cara, cabeça pra caramba, Mandei inteligente mensagem, pra nunca caramba. imaginei que o Cris ia me responder, né? Ele foi Não. me fazer uma E visita. aí já temos, que a gente foi conhecer lá. E o Escola, pô, nem se fala, né? Então acompanhei, fiz muita oração. Tem coisas Legal. que a gente, as pessoas não Legal, sabem, claro. né? Mas não tem noção o quanto que eu já Legal. acompanhava. A gente já conversava, trocava uns elogios. E é muito bom, cara. Fico muito feliz, fico muito grato. Isso é uma coisa que me engrandece muito, né? Não. Saber que pessoas dessa qualidade admiro meu trabalho, admiro minha pessoa. Para mim isso já é vida ganha. Mas que grande honra. Pessoal, Valeu. se vocês gostaram dessa conversa, com certeza, tenho certeza que sim, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhem com seus amigos, ativem sininho, todas essas, deixem um comentário também, opinião, qual o personagem que vocês mais gostam do Cris, deixem Isso é aí, legal. comentem aí para nós saber também. Lá no Instagram, @Sessão Extraordinária, também no TikTok, compartilhem bastante que a gente vai chegar em ainda mais pessoas. Agradecemos também a nossa grande parceira, a Geoprospec, que é uma empresa de mais de 40 anos no mercado do meio ambiente, perpetuando os negócios e também o meio ambiente. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.